Projeto de Lei 49/21, autoria do Executivo, institui o regime de previdência complementar. No âmbito do município de Caraguatatuba, autoriza a celebração de convênio e adesão ao Plano de Benefícios de Previdência Complementar, administrado por entidade fechada, de previdência complementar e da outras providências. Solicito ao orador que faça a leitura do projeto. Mensagem número 20/2021. Senhor Presidente, tenho a honra de encaminhar, por intermédio de Vossa Excelência, a elevada deliberação dessa nobre Câmara Municipal, o incluso projeto de lei que institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Caraguatatuba, autoriza a celebração de convênio de adesão a plano de benefícios de previdência complementar, administrado por entidade fechada de previdência complementar e da outras providências. Justifico a propositura, esclarecendo que, em razão das alterações trazidas pela Emenda Constitucional número 103/2019, na redação dos parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal, foi imposta a obrigatoriedade de instituição do regime de previdência complementar pelos entes federativos que possuam um regime próprio de previdência social, no prazo de 2 anos, a contar da publicação da emenda, que expirará em 13 de novembro de 2021. Nesse diapasão, segundo o previsto na Constituição Federal, o plano de benefícios ofertado pelo município aos seus servidores e administrados por entidade fechada de previdência complementar deverá ser estruturado na modalidade de contribuição definida. Ademais, na condição de patrocinador do regime de previdência complementar, o município se submete ao limite de contribuição paritária, da forma que as contribuições normais do ente municipal para o plano de benefícios jamais poderão superar as dos participantes, assim como a adesão ao RPC é facultativa e desvinculada da Previdência Pública, RGPS e RPPS, conforme previsto no artigo 202 da Constituição Federal. Outro sim, registre-se que, de acordo com o comunicado SDG 34/2021 do Tribunal de Contas do Estado de São Paulo, os municípios deverão instituir até 13 de novembro de 2021, por lei de iniciativa do Poder Executivo, regime de previdência complementar, independentemente de possuírem servidores com remuneração acima do teto do RGPS, que será efetivado oportunamente por intermédio de entidade fechada de previdência complementar, sendo que o convênio de adesão à entidade fechada de previdência complementar deve ser precedido de processo de seleção pública, de acordo com os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, bem como contemplar, no mínimo, exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia da boa prestação de gestão dos planos de benefícios, comprovação de experiência da entidade, características do plano de benefícios oferecido, histórico de rentabilidade dos planos, forma de operação da entidade, assim como análise de economicidade das propostas, assim como publicação do edital, comparativo das propostas e motivação da escolha, podendo ser estabelecido, após a contratação, processo formal de acompanhamento da gestão do plano de benefícios. Pontua-se ainda que, ainda de acordo com o mesmo comunicado, a não instituição do regime de previdência complementar no prazo estipulado impossibilitará a emissão do Certificado de Regularidade Previdenciária, CRP, documento necessário para realizar as transferências voluntárias de recursos pela União, celebrar acordos, contratos e convênios, bem como para receber empréstimos e financiamentos de órgãos ou entidades da administração direta e indireta da União, liberar recursos de empréstimos e financiamentos por instituições financeiras e receber os pagamentos referentes à compensação previdenciária. Nesse cenário, observa-se oportuna e necessária a edição de lei prevendo a criação do regime de previdência complementar para os servidores públicos ocupantes de cargo de provimento efetivo no âmbito da administração pública do município de Caraguatatuba, observando o limite máximo para a concessão de aposentadorias e pensões estabelecido pelo artigo 40 da Constituição Federal, bem como para a autorização da celebração de convênio de adesão com entidade fechada de previdência complementar. Deste modo, justificada a propositura e esperando a aprovação dessa Egrégia Casa de Leis, renovo a Vossa Excelência e aos nobres vereadores os meus protestos de consideração e respeito. Atenciosamente, José Pereira de Aguilar Júnior, Prefeito Municipal. Projeto de Lei número 49, de 23 de agosto de 2021, institui o regime de previdência complementar no âmbito do município de Caraguatatuba, autoriza a celebração de convênio de adesão a plano de benefícios de previdência complementar, administrado por entidade fechada de previdência complementar e da outras providências.
José Pereira de Aguilar Júnior, prefeito municipal da Estância Balneária de Caraguatatuba, Estado de São Paulo, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele sanciona e promulga a seguinte lei. Capítulo 1º do Regime de Previdência Complementar. Artigo 1º. Fica instituído no âmbito do município de Caraguatatuba o Regime de Previdência Complementar, RPC, a que se referem os parágrafos 14, 15 e 16 do artigo 40 da Constituição Federal. Parágrafo único. O valor dos benefícios de aposentadoria e pensão devido pelo regime próprio de previdência social aos servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes executivo e legislativo, incluindo suas autarquias e fundações que ingressarem no serviço público do município de Caraguatatuba a partir da data de início da vigência do RPC, de que trata esta lei, não poderá superar o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Artigo 2º. O município de Caraguatatuba é o patrocinador do plano de benefícios do regime de previdência complementar de que trata esta lei, sendo representado pelo prefeito municipal, que poderá delegar esta competência por decreto municipal. Parágrafo único. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a celebrar convênio de adesão a plano de benefícios de previdência complementar, administrado por entidade fechada de previdência complementar, contratos e suas alterações, e para manifestação acerca da aprovação ou da alteração de plano de benefícios de que trata esta lei e demais atos correlatos. Artigo 3º. O regime de previdência complementar de que trata esta lei terá vigência e será aplicado aos servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes executivo e legislativo, incluídas suas autarquias e fundações que ingressarem no serviço público a partir da data de publicação da autorização pelo órgão fiscalizador de que trata a Lei Complementar número 109, de 29 de maio de 2001, do convênio de adesão do patrocinador ao plano de benefícios previdenciário administrado pela entidade fechada de previdência complementar. Artigo 4º. A partir do início de vigência do regime de previdência complementar de que trata esta lei, independentemente da inscrição do servidor como participante no plano de benefícios oferecido, aplicar-se ao limite máximo dos benefícios pagos pelo RGPS, de que trata o artigo 40 da Constituição Federal, as aposentadorias e pensões a serem concedidas pelo RPPS do município de Caraguatatuba aos segurados definidos no parágrafo único do artigo 1º. Artigo 5º. Os servidores definidos no parágrafo único do artigo 1º desta lei que tenham ingressados no serviço público até a data anterior ao início da vigência do regime de previdência complementar poderão, mediante prévia e expressa opção, aderir ao RPS na forma a ser regulada por lei específica no prazo máximo de 180 dias, contado da vigência do regime de previdência complementar. Parágrafo único. O exercício da opção a que se refere o caput deste artigo é irrevogável e irretratável, devendo observar o disposto no artigo 4º desta lei. Artigo 6º. O regime de previdência complementar de que trata o artigo 1º será oferecido por meio de adesão a plano de benefícios já existente ou plano próprio em entidade fechada de previdência complementar. Capítulo 2º do Plano de Benefícios. Seção 1ª, das linhas gerais do Plano de Benefícios. Artigo 7º. O plano de benefícios previdenciário estará descrito em regulamento, observadas as disposições das pertinentes leis complementares e dos normativos decorrentes desses diplomas legais, e deverá ser oferecido obrigatoriamente a todos os servidores do município de Caraguatatuba, de que trata o artigo 3º desta lei. Artigo 8º. O município de Caraguatatuba somente poderá ser patrocinador de plano de benefícios estruturado na modalidade de contribuição definida, cujos benefícios programados tenham seu valor permanentemente ajustado à reserva constituída em favor do participante, inclusive na fase de percepção de benefícios, considerando o resultado líquido de sua aplicação, os valores aportados, resgatados e ou portados e os benefícios pagos. Parágrafo 1º. O plano de que trata o caput deste artigo deverá prever benefícios não programados que, primeiro, assegurem, pelo menos, os benefícios decorrentes dos eventos de invalidez e morte do participante e, segundo, sejam estruturados unicamente com base em reserva acumulada em favor do participante. Parágrafo 2º. Na gestão dos benefícios de que trata os parágrafos 1º deste artigo, o plano de benefícios previdenciários poderá prever a contratação de cobertura de risco adicional junto à sociedade seguradora, desde que tenha custeio específico. Parágrafo 3º. O plano de que trata o caput deste artigo poderá prever cobertura de sobrevivência do assistido, desde que contratada junto à sociedade seguradora. Seção 2ª do patrocinador.
Artigo 9º. O município de Caraguatatuba é o responsável pelo aporte de contribuições e pelas transferências das contribuições descontadas dos seus servidores ao plano de benefício previdenciário, observado o disposto nessa lei, no convênio de adesão e no regulamento. Parágrafo 1º. As contribuições devidas pelo patrocinador deverão ser pagas com recursos orçamentários do Poder Executivo e Legislativo, incluídas suas autarquias e fundações, na medida de suas responsabilidades legais, e não poderão ser superiores às contribuições normais dos participantes. Parágrafo 2º. O município de Caraguatatuba será considerado inadimplente em caso de descumprimento por parte do Poder Executivo ou Legislativo, incluídas suas autarquias e fundações, de qualquer obrigação prevista no convênio de adesão e no regulamento do plano de benefícios. Artigo 10º. Sem prejuízo de responsabilização e das demais penalidades previstas nesta lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização e aos acréscimos nos termos do regulamento do respectivo plano de benefícios. Artigo 11º. Deverão estar previstas expressamente no convênio de adesão ao plano de benefícios administrado pela entidade de previdência complementar, cláusulas que estabeleçam, no mínimo, primeiro, a não existência de solidariedade do município de Caraguatatuba enquanto patrocinador em relação a outros patrocinadores, instituidores, averbadores ou planos de benefícios e entidades de previdência complementar. Segundo, os prazos de cumprimento das obrigações pelo patrocinador e das sanções previstas para os casos de atraso no envio da informação cadastrais de participantes e assistidos de pagamento ou do repasse das contribuições. Terceiro, que o valor correspondente à atualização monetária e aos juros suportados pelo patrocinador por atraso de pagamento ou de repasse de contribuições será revertido à conta individual do participante a que se referir a contribuição em atraso. Quarto, eventual valor de aporte financeiro a título de adiantamento de contribuições a ser realizado pelo município de Caraguatatuba. Quinto, as diretrizes com relação às condições de retirada de patrocínio, rescisão contratual e transferência de gerenciamento de administração no plano de benefícios previdenciário. Sexto, o compromisso da entidade de previdência complementar de informar a todos os patrocinadores vinculados ao plano de benefícios sobre o inadimplemento de patrocinador em prazo superior a 90 dias no pagamento ou repasse de contribuições ou quaisquer obrigações, sem prejuízo das demais providências cabíveis. Seção 3ª dos participantes. Artigo 12. Podem se inscrever como participantes do plano de benefícios todos os servidores públicos titulares de cargos efetivos dos poderes executivo e legislativo, incluídas suas autarquias e fundações do município de Caraguatatuba. Artigo 13º. Poderá permanecer inscrito no respectivo plano de benefícios o participante que, primeiro, esteja cedido a outro órgão ou entidade da administração pública direta ou indireta da União, Estados, Distrito Federal e municípios, inclusive suas empresas públicas e sociedades de economia mista. Segundo, esteja afastado ou licenciado do cargo efetivo temporariamente, com ou sem recebimento de remuneração, inclusive para o exercício de mandato eletivo em qualquer dos entes da Federação. Terceiro, optar pelo benefício proporcional diferido ou autopatrocínio na forma do regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 1º. O regulamento do plano de benefícios disciplinará as regras para a manutenção do custeio do plano de benefícios, observada a legislação aplicável. Parágrafo 2º. Havendo cessão com ônus para o cessionário, subsiste a responsabilidade do patrocinador em recolher junto ao cessionário e repassar a contribuição ao plano de benefícios nos mesmos níveis e condições que seriam devidos pelo patrocinador, na forma devida no regulamento do respectivo plano. Parágrafo 3º. Havendo cessão com ônus para o cedente, o patrocinador arcará com a sua contribuição ao plano de benefícios. Parágrafo 4º. O patrocinador arcará com a sua contribuição somente quando o afastamento ou a licença do cargo efetivo se der sem prejuízo do recebimento da remuneração. Artigo 14. Os servidores referidos no artigo 3º dessa lei, com remuneração superior ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, RGPS, serão automaticamente inscritos no respectivo plano de benefícios de previdência complementar, desde a data de entrada em exercício. Parágrafo 1º. É facultado aos servidores referidos no caput deste artigo manifestarem ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios patrocinado pelo município de Caraguatatuba, sendo seu silêncio ou inércia no prazo de 90 dias após sua inscrição automática na forma do caput deste artigo, reconhecida como aceitação tácita à inscrição.
Parágrafo 2º. Na hipótese de a manifestação de que trata o parágrafo 1º deste artigo ocorrer num prazo de até 90 dias da data da inscrição automática, fica assegurado o direito à restituição integral das contribuições vertidas a ser paga em até 60 dias do pedido de anulação atualizadas monetariamente nos termos do regulamento. Parágrafo 3º. A anulação da inscrição prevista no parágrafo 1º deste artigo e a restituição prevista no parágrafo 2º deste artigo não constituem resgate. Parágrafo 4º. No caso de anulação da inscrição prevista no parágrafo 1º deste artigo, a contribuição aportada pelo patrocinador será devolvida à respectiva fonte pagadora no mesmo prazo da devolução da contribuição aportada pelo participante. Parágrafo 5º. Sem prejuízo ao prazo para manifestação da ausência de interesse em aderir ao plano de benefícios, fica assegurado ao participante o direito de requerer, a qualquer tempo, o cancelamento de sua inscrição nos termos do regulamento do plano de benefícios. Seção 4ª. Das contribuições. Artigo 15. As contribuições do patrocinador e do participante incidirão sobre a base de cálculo das contribuições ao RPPS, estabelecidas na Lei Municipal Complementar nº 59, de 5 de novembro de 2015, que exceder o limite máximo dos benefícios pagos pelo Regime Geral de Previdência Social, RGPS, observado o disposto no inciso 6º do 11º. Só voltando aqui, presidente. Observado o disposto no inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A alíquota da contribuição do participante será por ele definida, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios. Parágrafo 2º. Os participantes poderão realizar contribuições facultativas de caráter voluntário, sem contrapartida do patrocinador, na forma do regulamento do plano de benefícios. Artigo 16. O patrocinador somente se responsabilizará por realizar contribuições em contrapartida às contribuições normais dos participantes que atendam concomitantemente às seguintes condições. Primeiro, sejam segurados do RPPS na forma prevista no artigo 1º ou artigo 5º desta lei e, segundo, recebam subsídios ou remuneração que exceda o limite máximo a que se refere o artigo 4º desta lei, observado o disposto no inciso 11º do artigo 37 da Constituição Federal. Parágrafo 1º. A contribuição do patrocinador será paritária à do participante e, observado o disposto no regulamento do plano de benefícios, não poderá exceder ao percentual de 8,5% sobre a parcela que exceder o limite máximo a que se refere o parágrafo único do artigo 1º desta lei. Parágrafo 2º. Os participantes que não se enquadrem nas condições previstas no caput deste artigo não terão direito à contrapartida do patrocinador. Parágrafo 3º. Sem prejuízo ao disposto no caput deste artigo, o patrocinador deverá realizar o repasse das contribuições descontadas diretamente da remuneração ou subsídio dos participantes a ele vinculados, inclusive daqueles que, embora não enquadrados no inciso 2º deste artigo, estejam inscritos no plano de benefícios. Parágrafo 4º. Sem prejuízo às demais penalidades e responsabilidades previstas nesta lei e na legislação aplicável, as contribuições recolhidas com atraso estarão sujeitas à atualização monetária e com sectários de mora estabelecidos no convênio de adesão, regulamento e plano de custeio do respectivo plano de benefícios, ficando o patrocinador desde já autorizado a adotar as providências necessárias para o regular adimplemento de suas obrigações junto ao plano de benefícios. Artigo 17. A entidade de previdência complementar administradora do plano de benefícios manterá controle individual das reservas constituídas em nome do participante e registro das contribuições deste e dos patrocinadores. Seção 5. Do processo seletivo da entidade. Artigo 18. A celebração de convênio de adesão à entidade fechada de previdência complementar será precedida da escolha por meio de processo de seleção pública, de acordo com os princípios previstos no artigo 37 da Constituição Federal, o qual deverá contemplar, no mínimo, exigências de qualificação técnica e econômica indispensáveis à garantia da boa prestação de gestão dos planos de benefícios, comprovação de experiência de entidade, características do plano de benefícios oferecido, histórico de rentabilidade dos planos, forma de operação da entidade e análise da economicidade das propostas. Parágrafo único. Deverá constar dos autos do processo seletivo, no mínimo, a publicação do edital, o comparativo das propostas e a motivação da escolha da entidade, podendo ser estabelecido, após a contratação, processo formal de acompanhamento da gestão do plano de benefícios. Capítulo 3º. Disposições finais e transitórias. Artigo 19. Fica o Poder Executivo autorizado a promover aporte inicial para atender às despesas decorrentes da adesão, da instituição do plano de benefícios previdenciário de que trata esta lei, ou a título de adiantamento de contribuições cujas regras de compensação deverão estar expressas no convênio de adesão, observado o limite de até R$ 100.000, mediante abertura de créditos adicionais, se necessário.
Artigo 20. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Caraguatatuba, 12 de agosto de 2021. José Pereira de Aguilar Júnior. Lido, senhor presidente. O projeto será encaminhado às comissões. Aproveito para fazer o convite das audiências públicas desse projeto. A Câmara Municipal de Caraguatatuba fará realizar audiências públicas virtual para debate do projeto de lei 49/21 do Executivo, que institui um regime de previdência complementar no âmbito do município de Caraguatatuba, autoriza a celebração de convênio de adesão ao plano de benefícios de previdência complementar administrado por entidade fechada de previdência complementar de outras providências, nos dias, as audiências públicas, dia 15 de setembro, uma quarta-feira, às 18 horas. E a segunda audiência pública no dia 16 de setembro, também às 18 horas. Os munícipes poderão obter cópia do projeto, se cadastrar e acompanhar o debate e participar através dos meios eletrônicos www.câmaracaraguá.sp.gov.br ou pelas redes sociais, também pelo Zoom e também pelo nosso WhatsApp oficial. Todos estão convidados. Contamos com a participação de todos pela internet. Renato Leite Cajá Aguilar, vereador Renato Aguilar, presidente.